Pessoal, legislação ambiental, uma questão muito importante hoje em todo o mundo. Legislação ambiental brasileira, eu sou a professora Luciane Benatti e estamos dando continuidade ao Código de Águas na parte 3. Muito detalhado, muito específico, para contemplar todas as particularidades desse nosso recurso natural tão importante. Bom, falando do uso comum das águas ou das águas comuns, né? Pode fazer uso? Pode. O proprietário de um imóvel rural, ele tem todo o direito a fazer uso daquele recurso hídrico. Ele pode, por exemplo, fazer uma criação que depende daquela água. Ele pode, por exemplo, utilizar a água de um corpo hídrico para montar tanques que utilizam a água, exemplo, piscicultura. Ele pode utilizar essa água numa captação para fazer uma irrigação, tanto em culturas vegetais quanto da pecuária e outros animais. É possível permitir esse acesso à criação, à água. Contudo, isso não pode impedir o uso dos seus vizinhos, dos posteriores ao rio, ao corpo hídrico, e nem limitar acesso através do rio. Então, olha só, é dado direito ao uso a esse proprietário, desde que não impeça o uso posterior. Isso implica também modificação da qualidade da água. Se o uso que eu estou fazendo da água altera a característica inicial, eu estou mudando as características de qualidade da água após a minha propriedade. Isso não é permitido. Se eu faço uso da água, eu tenho que devolvê-la dentro das mesmas condições. Ou não é permitido fazer este uso. A quantidade também. Aquele que capta a água, ele não pode prejudicar em quantidade para que os demais posteriores, que nós chamamos jusante, façam o mesmo ou possam utilizar o mesmo uso. A captação pode ser permitida desde que haja disponibilidade para os posteriores. O curso, não é permitido eu mudar o curso do rio de forma que eu impeça ou faça que esse curso modifique tanto que não haja como alguns que tinham acesso o permanecer ter. Então veja só, eu não posso alterar, modificar de forma que eu também não posso obstruir esse acesso. As nascentes, hoje, muito bom que a maioria da população sabe a importância dessas nascentes. É da nascente que vai alimentando o corpo hídrico. Então é muito importante proteger a nascente. Posso fazer uso dela? Pode, desde que eu não prejudique a sua existência, a sua permanência e o uso posterior, que ela continue alimentando os outros corpos hídricos, que ela continue fluindo ali. Muitos preferem proteger a nascente. Muito mais garantido fazer, né, a proteção dela do que fazer o uso indiscriminado ou até mesmo o uso. É um recurso ali que garante a água contínua para os corpos hídricos e formação dos mesmos. Águas subterrâneas. A gente estava até agora tratando muito das águas superficiais, né? Lagos, rios, nascentes, mas nós precisamos pensar que existe também a água subterrânea. O Código de Águas fez a previsão sobre ele. Água subterrânea é aquela que fica abaixo da superfície do solo. Por estar ali abaixo da superfície do solo, sendo armazenada de forma fechada, ela está protegida de muitas das formas de contaminação existentes sobre a superfície da Terra. Então ela é uma água também muito preciosa, porque ela serve como uma reserva especial para todo o planeta. O proprietário poderá apropriar-se por meio de poços ou galerias
das águas que existem abaixo da superfície em sua propriedade, desde que não prejudique aproveitamentos já existentes ou que derive ou desvie o curso natural dessas águas públicas dominicais, públicas de uso comum ou até mesmo particulares. Então, pode-se instalar, sim, o poço fazer uso? Pode, mas não pode causar o prejuízo aos demais que utilizam do mesmo aquífero, do mesmo lençol freático, que é essa água aqui abaixo do solo. Existem mais detalhamentos na página 70 do seu material para que você possa ver sobre esse uso das águas subterrâneas e quanto é importante a utilização correta. Um poço mal instalado é uma abertura para que aconteça uma contaminação. Possibilita que ali entre substâncias e atinja esse lençol aqui subterrâneo e cause com isso contaminação dele. Isso depois é muito complicado para descontaminar. Então, a forma como vai ser o uso, ela é determinada também por lei, precisa ser feita de forma correta. Águas pluviais. Olha que coisa interessante. O Código de Águas, inclusive, abarcou as águas pluviais. Águas pluviais são águas da chuva. É água. E água com boa condição para muitas utilizações. Então, eu tenho que é de propriedade da área onde ela cair. Se eu tenho meu imóvel, um determinado terreno, a água que cai sobre este meu imóvel, eu posso fazer uso. Eu tenho direito ao uso desta água, sem que cause prejuízo a terceiros ou ao meio ambiente. Bom, aqui tem um detalhe importante. Hoje, no planejamento urbano, já é feita a análise dos projetos de edificações. Se vai ser instalado uma casa, um edifício, uma indústria, a área total do terreno precisa apresentar porcentagem que fique permeável, que permita que a água da chuva entre, seja absorvida pelo solo. Por que isso? Porque essa água vai absorvendo, fazer parte do lençol freático. Muitas vezes, por baixo da terra, vai chegar até um corpo hídrico e alimentar esse corpo hídrico. Então, é muito importante essa área permeável. Nenhum imóvel hoje em área urbana é permitido que ele seja totalmente impermeável. Isso é prejudicial ao meio ambiente. Mas, guardando as proporções corretas de áreas permeáveis e impermeáveis, a água que for captada na superfície dos telhados ou até mesmo da parte de calçada pode ser armazenada e utilizada. Não para todas as partes da casa ou de uso, varia muito. Por exemplo, em indústrias pode-se utilizar essa água para limpar pátios, para a descarga de banheiros. Já precisam, às vezes, de água de qualidade para a parte industrial. Então, aí vai se fazer uso de água clorada, água tratada. Mas a água de chuva tem muitas utilizações. Aqui, por exemplo, nesse esquema mostra a utilização em pias de banheiro, em pias de cozinha, água tratada. E a utilização em vaso sanitário, tanque, máquina de lavar roupa, a água de chuva coletada e utilizada. Águas nocivas. Bom, né? Sobre a ilicitude do ato de contaminar águas. Olha só, uma atitude, um ato, seja ele por indústria ou seja ele por pessoa física, de contaminar essas águas determina crime, é crime, criminalidade. E desta forma, incorrem-se assim as penas. Sobre a propriedade de terrenos com água naturalmente impróprias ao uso, também é um caso super sério. Se em minha propriedade a água passa a ficar
em condição inadequada, imprópria ao uso e do meu terreno, ela pode escoar e atingir terceiros, ela pode infiltrar e chegar ao subsolo, eu passo também a estar gerando uma água nociva e sou passível de penalidades por ser um ato criminal. Outra questão no título 7º é sobre a servidão legal de aqueduto. Aquedutos existem há milhares de anos, inclusive nós temos histórico, na história antiga, de aquedutos feitos para levar água às cidades, inclusive em áreas desérticas. O aqueduto, ele tem uma faixa de servidão, uma área em que ali é protegido, justamente para que se possa proteger e impedir uma possível contaminação da água que está sendo transportada para o uso comum, uso privado, enfim. Então, essa faixa de servidão, ela é uma questão legal e ela trata dessa proteção para o transporte da água. Você tem maiores detalhes nesse título 7. Energia hidráulica e seu aproveitamento. Um dos melhores, e maior uso nosso da água aqui no Brasil, até porque nós temos corpos hídricos, muitos corpos hídricos e com esse potencial. Nem todo país tem isso. Alguns países têm poucos recursos hídricos e às vezes até bastante recursos hídricos, porém sem potencial para a utilização. Nós temos que o barramento, a utilização, do aproveitamento hidráulico para a geração de energia é uma forma sustentável, porque ela não causa uma contaminação, ela utiliza a água sem alterar a condição da qualidade da água. E então é um uso muito interessante, porém tem exigências, particularidades, porque não posso implantar de forma que impossibilite populações a utilizar, que cause insalubridade pública, ou seja, cause alguma contaminação, navegação, se for prioritária navegação, irrigação, proteção contra inundações, conservação e circulação dos peixes. Então, tudo isso são fatos, são questões que são verificadas quando na utilização da energia hidráulica. E ainda sobre concessões, delegações, fiscalização e penalidades, o Código das Águas também versa. Nas páginas de 81 a 102, ele fala sobre as penalidades que podem acontecer àquele que incorrer naqueles erros, na fiscalização de como ela é realizada. Aqui temos uma imagem muito linda de corpo hídrico e vemos que os braços, por onde chegam, alimentando o curso maior. E tudo isso precisa ser preservado. Se eu não tiver essa região do entorno preservada, eu não tenho alimentação para esse braço maior. Eu agradeço até o momento e espero que vocês se aprofundem no conteúdo lendo o material da apostila. Obrigada.